Olá, esse é o vídeo do grupo que falará da engenharia elétrica quando enfatizado na área da robótica e é composto por mim, Átila Brito, Vinícius César, Américo Barbosa, Luca Lobo e João Vitor, todos estudantes de engenharia elétrica no primeiro semestre. Antes de tudo, é válido entender o que é um robô e o que seria a área da robótica. A robótica é a ciência responsável por desenvolver tecnologias presentes em computadores, sistemas, softwares e robôs. Seus circuitos integrados controlam partes mecânicas e automáticas. A robótica é um campo da ciência que é multidisciplinar e tem contribuição de diversas áreas da engenharia, sendo as quatro principais: engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de controle e automação e engenharia de computação. O termo robótica surgiu no início do século XX, mas foi popularizado apenas em 1950. O motivo foi o lançamento de um livro chamado Eu, Robô, do autor de ficção científica Isaac Asimov. A obra levantou diversas discussões sobre a relação entre homens e máquinas. Segundo a definição da RIA, Robotics Industries Association, um robô seria um dispositivo automático que possui conexões de realimentação entre seus sensores, atuadores e o ambiente, dispensando a ação do controle humano direto para realizar determinadas tarefas, podendo também haver robôs parcialmente controlados por pessoas. O grau de automação de um robô pode atingir o nível de aprendizado automático, dependendo dos algoritmos utilizados, ainda que com muitas limitações, obviamente, devido às óbvias dificuldades de se simular a realidade em nível computacional. Os robôs são comumente utilizados na realização de tarefas que seriam muito difíceis ou perigosas para seres humanos, como em locais mal iluminados, sujos, radioativos ou perigosos de qualquer natureza. Tarefas essas que ou não requerem um cérebro humano com capacidade analítica da situação e mudança de pensamento de acordo com a situação, ou são feitas por robôs controlados de forma direta por seres humanos. Os robôs industriais, utilizados nas linhas de produção, são a forma mais comum de robôs atualmente. Uma situação que está mudando recentemente com a popularização de robôs domésticos comerciais, como por exemplo, robôs limpadores de piso, cortadores de grama, o recente robô babá iPal. Outras aplicações são robôs para tratamento de lixo tóxico, exploração subaquática e espacial, cirurgias, mineração, busca e resgate e localização de minas terrestres. Enfim, várias áreas os robôs podem ser implantados. Os robôs também aparecem nas áreas de entretenimento e tarefas caseiras e estão aparecendo com cada vez mais frequência. Os robôs executam tarefas através de atuadores elétricos, pneumáticos e sonoros principalmente, produzindo sons, acendendo elementos luminosos ou displays, movendo um braço, abrindo ou fechando a garra robótica ou realizando seu próprio deslocamento. O controle é provido por algoritmos que relacionam as entradas e saídas do robô através de unidades de processamento eletrônicas e de softwares, que podem ser desde um circuito eletrônico de controle até mesmo um computador pessoal. Por essa definição, muitos dispositivos automáticos poderiam ser, por exemplo, chamados de robôs. Nesse âmbito, o engenheiro eletricista é essencial na área da robótica, devido ao seu domínio sobre controle e modelagem de sistemas físicos e eletrônicos, bem como vivência em processos que requerem muito conhecimento de álgebra e modelagem matemática, e programação que vai definir todo o comportamento do robô, que é essencial em toda a parte software do sistema do robô, aquilo que vai comandá-lo e dizer o seu comportamento quando trabalhando sozinho. Mas não é apenas isso, também em partes hardware que tangem envios de sinais elétricos, alimentação de energia dos componentes, controle de peças mecânicas com alto envolvimento com eletricidade, como motores elétricos, pistões, etc. Tudo isso é robótica. E tudo isso pode fazer parte das responsabilidades de um engenheiro eletricista, ou seja, pode fazer parte da alçada de um engenheiro eletricista que quer seguir por essa área. A área de atuação do engenheiro eletricista na robótica muitas vezes é denominado como o sistema nervoso dos robôs. Este ramo da engenharia fornece conceitos de eletrônica, sistemas embarcados, programação, teoria de controle e muito mais. A
A engenharia elétrica é uma das melhores especializações para se ter na universidade, que pode ajudar aqueles que desejam seguirem uma carreira em robótica. As aulas de engenharia elétrica incluem cursos de treinamento geral em pneumática e hidráulica, sistemas controlados numericamente, sistemas integrados, lógica e microprocessadores. A robótica depende muito do conhecimento de engenheiros especializados em engenharia elétrica. O engenheiro eletricista pode projetar os sistemas elétricos, projetar a interface entre os sistemas de controle e componentes, compreender completamente o elemento de processamento de sinal, fazer controles, etc. De forma geral, a preparação em matemática e física que o engenheiro eletricista é submetido é essencial em pesquisas na área de robótica. A matemática desempenha um papel significativo na modelagem, planejamento e execução na robótica, seja para encontrar as peças de tamanho correto, as medidas para executar as tarefas, testar o desempenho ou para detectar os padrões e relações entre velocidade e potência. É preciso entender alguns conceitos matemáticos essenciais. Um bom domínio de álgebra e geometria são essenciais para todas as disciplinas que compõem a robótica. É importante ter um conhecimento sólido da ciência se você deseja trabalhar em qualquer ramo da engenharia. A física é particularmente útil porque oferece conhecimento básico em energia, circuitos elétricos, mecânica, ciência dos materiais e outros tópicos importantes para a robótica. O chamado cérebro do robô é geralmente mais trabalhado por pesquisadores da área de ciência da computação e outros cursos mais focados em programação. Porém, nada impede o engenheiro eletricista de trabalhar nesta área, visto que sua formação lhe proporciona uma noção suficiente de programação, que apesar de inferior aos abordados em cursos mais focados na parte de software, pode ser usado como uma forte fundação para que o engenheiro eletricista possa melhor se especializar e competir em áreas de atuação semelhantes na robótica. Os cursos de engenharia elétrica podem fornecer muitas informações relacionadas à robótica e automação, e fornecem uma preparação adequada para aspirantes a engenheiros de robótica. Vou falar agora do mercado de trabalho. Sem dúvida, quando se pensa no futuro, pense em um mundo cheio de robôs, tecnologia, programação e tudo relacionado à atualização. Muitos se perguntam, será que vão sobrar empregos para os não-robôs ou humanos? Esse pensamento foge da ideia da modernização, qualificação e ampliação de produção de serviços. O robô não é um ladrão de empregos, mas sim um grande e intenso ajudador. Embora a McKinsey Company acredite que os robôs vão roubar metade de empregos existentes, é notório perceber que, na verdade, o que está acontecendo é uma verdadeira separação do joio e do trigo. Entre os que estão em busca do conhecimento e os que estagnaram no século XX, nos tempos lá das válvulas, há uma grande diferenciação. O mercado cada vez mais busca os que possuem conhecimento amplo, os que possuem a capacidade de resolver problemas com rapidez, eficácia e tudo isso com custo adaptado, com baixos custos de construção. Esse é o perfil que se encaixa bem dos engenheiros eletricistas e o mercado está aberto e em expansão para eles. Pensamentos como o robô pode chegar em locais que o homem jamais chegou, ou como posso aumentar a produção e desenvolvimento, são atitudes que as empresas hoje no mercado, na área de robótica, estão cada vez mais abraçando. A indústria 4.0 já é uma realidade e está aí. O processo de aperfeiçoamento das máquinas, a inteligência artificial está cada vez mais sendo inserida nas indústrias. Temos hoje exemplos de indústrias que são voltadas para a área de robótica. A iRobot, que foi fundada por Rodney Brooks, que atuava nos laboratórios de inteligência artificial do MIT, é uma empresa focada em resoluções domésticas, visando o cuidado dos lares. Interessante que essa empresa, anteriormente, cuidava de encontrar, localizar minas terrestres no território inimigo, auxiliando o exército dos Estados Unidos. A adaptação necessária para o mercado atual fez ela se voltar para o mercado doméstico, criando os robôs domésticos de limpeza, que consegue escanear uma casa, consegue mapear todo o endereço e fazer essa pré-limpeza com atividades interessantíssimas. Essa empresa, em sua adaptação hoje,
tem 50% do mercado, aliás, mais de 50% do mercado mundial, tomando conta dos Estados Unidos, da Europa, do Oriente Médio, da África e do Japão. Uma outra empresa muito interessante nesse mercado é a Intuitive Surgical. Robôs utilizados para auxílio na área médica. Como carro-chefe deles temos o Da Vinci, que é um robô médico que está apto a fazer cirurgias de grande precisão, infinitamente mais precisas que qualquer ação humana na área de cirurgias médicas. Enfim, o mercado para a área de robótica ele é amplo, está cada vez mais ampliando em todo o território, não só brasileiro, como mundial, sendo que os futuros profissionais da área com certeza vão ter condições de ampliar não só o seu lado financeiro, mas como ampliar também os benefícios do trabalho em suas vidas. Olá, meu nome é Américo e eu queria apresentar um pouco agora para vocês sobre algumas curiosidades da robótica. Foge um pouco da área de engenharia elétrica, mas o que eu quero mostrar aqui é que mesmo que você pense que tem alguma ideia meio diferente, meio inusitada, maluca, as pessoas digam que você não pode fazer isso é impossível de existir, isso pode algum dia existir, você pode algum dia conseguir sim fazer, procurar alguma forma de fazer. Enfim, começando com a impressora 3D de comida. Sim, já existe uma impressora, várias, que imprimem comida, que nem naquele filme lá, Tá Chovendo Hambúrguer. Não é idêntico, assim, pegar água e transformar em comida, mas enfim. Sim, imprime a comida. É como funciona uma impressora 3D mesmo, só que no lugar do filamento, que você coloca na impressora 3D, para poder imprimir as coisas, você coloca meio como se fossem os ingredientes para você fazer a comida, então, tipo o molho, a massa, essas coisas. Aí você coloca o modelo da comida que você quer e a impressora faz a sua comida, faz entre aspas. Você já coloca os ingredientes, a massa pronta lá, o molho pronto e ele vai montar. Outra coisa que eu queria mostrar é sobre a empresa Boston Dynamics. Provavelmente vocês já viram alguns vídeos no YouTube sobre pessoas chutando alguns robôs para poder eles aprenderem. Enfim, essa empresa, a Boston Dynamics, eles produzem robôs que tentam reproduzir movimentos mais estáveis possíveis para poder se locomoverem. Um desses robôs é o Atlas, que é um robô humanoide, que ele tenta reproduzir alguns movimentos humanos para ficar uma forma mais limpa possível, para ele ter mais estabilidade. E ele é não tem tanta utilidade por enquanto, mas ele poderia ser utilizado para transporte, para reconhecimento, para outras coisas. E um robô que essa empresa faz, que já está sendo comercializado e utilizado, é o Sput. É um robô, ele tem uma forma quadrúpede e ele pode ser utilizado para reconhecimento. Ele se locomove em áreas de difícil acesso, que uma pessoa teria muita dificuldade de acessar e reconhecer. E esse robô consegue atravessar essa área, reconhecer, e ele é utilizado basicamente para essas coisas. Além do transporte de cargas, ele pode ser utilizado para explorar uma área e reconhecer essa área sem pôr em risco a vida humana. Outra coisa também é que uma empresa, a Pollux, ela está trazendo para o Brasil agora o Mir, que é um robô que ele se locomove dentro das fábricas, levando cargas de grande peso, sabe? De até 1 tonelada, para diminuir o risco e facilitar o transporte, agilizar o processo, sabe? E tem muitas outras. As fábricas aqui no Brasil já estão utilizando essa tecnologia para poder agilizar os processos e diminuir o risco que os seres humanos são expostos. Outra coisa, uma das coisas mais interessantes que existem, acho que a maioria já ouviu falar, mas talvez não sabiam que já existia, mas é a tecnologia dos nanorobôs. Os nanorobôs, eles são robôs, como eu já disse, que têm tamanhos de até
tem tamanhos de nanômetro, que é 1 centímetro dividido por 1000. Já existem tecnologias para isso, acho que desde 2012, se eu não me engano, que já estão pesquisando sobre isso. Na verdade, desde antes, mas já criaram desde 2012 esses robôs. Eles são formados de proteínas de DNA, de material de DNA. E eles conseguem se locomover através dessas ligações de DNA. Eles vão andando através disso. E recentemente, se eu não me engano, ano passado ou por aí, foi criado um nanorobô que ele já se monta automaticamente. Antigamente era demorado meses para poder se montar um nanorobô, e agora ele pode ser montado em alguns minutos. E ele já está tendo estudos para poder utilizar esses nanorobôs como em ajuda na medicina, para poder, por exemplo, ela segue uma célula de DNA, vai caminhando, e quando ele encontra um DNA mutagênico, uma coisa que é caracterizado como cancerígeno, ele administra para poder dizer, isso aqui é cancerígeno, tem que trazer um medicamento para tratar. No caso, emitir a redução, para poder parar a reprodução, entre outras coisas. Ou pode existir algum medicamento para poder parar, mudar, talvez, quem sabe, mudar o próprio DNA. Enfim. Em conclusão, o campo da robótica, desde o concebimento de seu termo e conceito, está em um crescimento exponencial. Tantas descobertas e desenvolvimentos tecnológicos, amálgamas com outras áreas de conhecimento, tudo converge para um brilhante futuro. Os robôs, em conceito amplo, vão participar de grande parte de nossas vidas, sim, ainda mais do que hoje. Dificilmente se encontrará áreas na vida humana em que a robótica não está presente de alguma forma. Sendo assim, a demanda por pessoas capazes de lidar com essa evolução e crescimento vai se tornar tão alta a ponto de vermos algumas mudanças, como por exemplo uma popularização do curso de engenharia robótica, uma oferta maior e de melhor qualidade de especializações em sub-áreas. A engenharia elétrica, que é de atual vital importância para essa indústria, talvez fique de escanteio com a popularização da engenharia robótica, que apresenta teorias de engenharia elétrica, de computação e mecatrônica, por exemplo, para indivíduos com interesse específico nessa área. E do que se trata esse futuro robotizado? Se trata da automação de tarefas, se trata da coexistência, em que robôs lidam com tarefas mecânicas arriscadas e pesadas, e nós, humanos, tratamos de garantir o funcionamento desse sistema e de trazer ainda mais evoluções para a sociedade. Impressão 3D, simulações avançadas em computador, internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, automação de processos e muitas novas áreas estão e vão sendo criadas todo ano, o que muitos indicam como um forte fator de estar ocorrendo uma nova revolução industrial. Uma que não parece que vai desacelerar no horizonte em vista. Com isso, poderá-se ter cirurgias ultra precisas com intermediários robóticos, operações perigosas para humanos serão possíveis de se lidar sem riscos. Próteses serão avançadas a ponto de poder integralmente substituir órgãos e membros humanos. Esse é só um pequeno exemplo do que o futuro espera para a robótica se integrar ao ser humano. E já também podemos notar a expansão no interesse de governos em aplicarem conceitos de cidades inteligentes. Se trata de cidades em que o foco é, por meio da tecnologia, aumentar a efetividade das operações urbanas e melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. Atualmente, isso se traduz em aplicativos que conectam os cidadãos ao governo e aos sistemas urbanos, um foco em conectar sistemas públicos de forma a otimizar a qualidade de serviços e trânsito. No entanto, o futuro das cidades inteligentes é onde realmente está o ponto de interesse. Já existem governos, por exemplo, como Dubai, projeto conhecido como Smart Dubai, com muitas expectativas para a próxima década. Eles têm o objetivo de criar trânsito sem motorista, virtualmente eliminando engarrafamentos, e fazendo um sistema integrado entre população e governo, fazendo uma ligação individual entre cada cidadão e suas necessidades. Ou seja, a cidade inteira está integralmente otimizada para lidar com cada cidadão e suas necessidades. Então, transporte público, sistema de entrega e sistema de oferta de serviços, tudo vai estar ligado entre si. E em outras regiões já há o planejamento de cidades completamente automatizadas, com drones interconectados, fazendo sistemas de entregas, mínimas ruas pavimentadas, já que o transporte público será otimizado sem motorista, e a indústria privada conectada a esse sistema universal de dados, otimizando sua produção.
E não haverá volta disso. A profissão de engenharia elétrica também de forma principal estará em alta, e teremos surgimento de ainda mais empregos tangentes. O futuro está aqui. Obrigado pela atenção.